Olá, tudo bem? Espero que sim, que Deus nos abençoe. Eu quero conversar com você hoje rapidamente sobre jurisdição. O que é a jurisdição? Direito, lei, solucionar conflitos, resguardar a ordem jurídica e a autoridade da lei. Então Deus sempre trabalhou com jurisdição na Bíblia, sempre Ele zela pela sua lei e pela sua palavra. Muitas das vezes nós queremos interpretar a Bíblia e nós não entendemos, certo? Às vezes entretecemos, às vezes buscamos aperfeiçoar. Isso principalmente acontece quando nós estamos nos primeiros passos da fé, né? Que nós lemos e não entendemos e nós vamos buscando aperfeiçoar este conhecimento, tá certo? Vejamos aqui, entender ou interpretar a palavra de Deus depende do lugar que estamos, depende da ótica que estamos vendo. Justamente a ótica é a visão. A ótica é o entendimento. A ótica refere-se ao cognitivo e também o racional, né? O racional. Então, nós temos um grande exemplo que nós encontramos em Gênesis 3:9, referente ao Jardim do Éden, né? Deus o coloca em um lugar de honra e eles pecam, Adão peca e ele, quando é procurado por Deus, Deus o busca à tarde para conversar com ele. Ele, portanto, pecou e ele se percebe, né, nu e se esconde. E Deus, quando chega, naquele dado momento, pergunta: Adão, onde você está? Né? Adão pergunta o lugar Deus pergunta o lugar que Adão está, tá certo? Deus não pergunta o que você fez, qual o teu pecado, não. Onde você está? Antes ele estava em lugar de honra, agora ele está em lugar de desonra. O que decide o que ver é o lugar que você está. O que decide a nossa ótica, a nossa visão, o que vemos é o lugar onde estamos. Quando mudamos de lugar em Deus, a visão muda. A visão amplia. Deus não muda a Bíblia, Deus não muda a sua palavra. A sua palavra é imutável, certo? Ele muda a nossa visão, a forma de interpretar. Deus só trabalha com o que vemos. Deus só trabalha com o que vemos. Nós vemos na Bíblia muitos exemplos, né? Aos profetas Deus pergunta: o que você vê? Eu vejo homem, eu vejo exército, eu vejo anjos. Então Deus diz: então nós iremos trabalhar com isso, tá certo? Então Deus, Ele trabalha com o que vemos. Temos que mudar de lugar em Deus para que Deus venha trabalhar poderosamente em nossas vidas e através da nossa vida. O nosso progresso é o trabalhar de Deus em nós, tá certo? Existe uma diferença quando vemos nas perspectivas da salvação e de reino, certo? Este é um exemplo que nós podemos ver referente ao mergulho de Naamã, lá em 2 Reis 2, tá certo? Então, Naamã, na perspectiva da salvação, Naamã mergulha para ser sarado, curado, aquela experiência com Deus no mergulho de Naamã, certo? Então, já a visão de Ezequiel, em Ezequiel 47, ele mergulha no rio para quê? Para justamente numa perspectiva do reino, ele mergulha na intimidade com Deus, ele mergulha na experiência com Deus, ele mergulha realmente para se aprofundar nos mistérios de Deus, tá certo? Nós temos outro exemplo na Bíblia referente à perspectiva de salvação e à perspectiva de reino com relação às casas, né? As casas edificadas na areia e na rocha, tá certo? Na perspectiva de salvação, a chuva, o vento, a tempestade que assolam a casa, isso na perspectiva de salvação, nós vemos que nós interpretamos como prova, como realmente luta, né? Esta é uma visão na perspectiva de salvação. Quando nós mudamos de visão, nós ampliamos a nossa visão, nós vemos já na visão do reino como
os ventos, né? A chuva são bênçãos, o vento é o operar do Espírito Santo de Deus, os rios, o transbordar dos rios é a palavra de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, tá certo? Então, tudo isso Deus quer habilitar em nós essa espiritualidade, aperfeiçoar em nós a visão, tá certo? Quando eu busco a verdade, eu me aproximo de Deus. Quando eu amo a verdade, eu amo a Deus. E essas verdades só podem ser justamente absorvidas pelo meu intelecto, pelo meu entendimento, quando eu a busco. Eu não posso ficar estacionado e ter novas perspectivas, tá certo? A mente cauterizada, ela não tem novas perspectivas. Ela fica no mesmismo, ela fica naquilo que disseram para ela, que ela aprendeu, e ela não consegue dar um passo além daquilo que ela ouve falar, tá certo? Então, o que é que nós temos que buscar? Buscar aquilo que o apóstolo Paulo recomenda, a renovação da nossa mente, que não é nada mais que uma metanoia. Um abraço especial.